Esse vídeo vai chegar pra você no momento certo de virada da sua vida. Eu não sei que momento que você esteja passando agora, mas provavelmente seja uma coisa ruim, uma coisa que você tá passando por uma fase difícil, quem sabe você pode ter perdido o emprego, pode ter acabado um casamento, pode ter perdido alguém, mas eu vou te falar, olha, toda vez que acontece algo muito grave, assim, ou algo que mexe com você bastante, é porque Deus está querendo colocar você num outro nível. Ele está te preparando para algo que você ainda não sabe, mas que você vai triunfar naquilo. E por que eu tô dizendo isso para vocês? Ó, eu vou falar de mim, experiência pessoal. Eu faz uns 6, 7, 8 meses, não sei, nem lembro mais, se for a verdade, mas faz mais ou menos alguns meses que eu me separei de um casamento onde eu estava noiva, eu ia casar e tudo mais e tal, já morava com a pessoa e tudo. E eu achava que era o amor da minha vida, era a pessoa que era mais importante para mim, até mais do que eu, sabe? Eu fiz de tudo para essa pessoa, até chegar num ponto que eu não tinha mais nada para fazer, eu dar. E aí foi o suficiente para as coisas desandarem, vamos dizer assim. Mas hoje, como que eu penso sobre isso? A forma como aconteceram as coisas, no início para mim foi bem difícil. Foi como se alguém tivesse tirado de mim algo que era meu. Eu comecei a pensar, hoje, depois de meses, para você ver como as coisas demoram pra gente entender. Hoje eu sou uma pessoa que eu faço terapia toda semana, né? Eu tenho um acompanhamento com uma terapeuta holística, que ela é maravilhosa, eu adoro ela muito, me ajudou muito a conseguir lidar com muitas questões da minha vida, não só do meu casamento, que não aconteceu, mas também como trabalho, autoconhecimento. Eu descobri um amor enorme por estudar coisas a ver com autodesenvolvimento, confiança, amor próprio, todas as formas possíveis para você se autodesenvolver. E, meu, eu sempre gostei disso, só que eu não sabia que eu gostava tanto. E outra coisa, criei um canal no YouTube, tô aqui no YouTube, uma pessoa que nunca pensou que faria isso, que achava que isso era algo que era para as pessoas que tinham algum talento, alguma coisa a mais. Mas eu só comecei a fazer. Eu comecei a gravar uns vídeos, na verdade, lá no meu Instagram, onde eu falava sobre amor próprio, sobre relacionamento, sobre como a gente lidar com as coisas, né? E aí o que aconteceu? Eu resolvi que eu queria gravar conteúdos mais longos, porque os conteúdos longos, eles são mais... falar mais do que o que eu quero realmente dizer. Não é só um Reels ou um YouTube Shorts, que é tipo aquele conteúdo rapidinho. Eu sei que eles são bons também, mas eles não são... não passam tanto aquela essência do que eu quero passar. Porque eu realmente, eu sinto no meu coração que eu tenho essa missão de vida, que é poder ajudar as pessoas de alguma forma com as minhas palavras. Então, eu tô me esforçando bastante para melhorar minha comunicação e absolutamente tudo que eu falo aqui são coisas que eu já passei, coisas que já aconteceram na minha vida, e que eu gostaria de ajudar quem esteja passando por isso também. Porque conteúdos desse nicho, desse estilo, são coisas que me ajudaram em momentos que eu estava mal. Eu comecei a estudar muito sobre estoicismo, muito sobre autoconhecimento, porque hoje eu acredito fielmente que o autoconhecimento, ele é a chave mais importante para que você pare de sofrer por coisas que não estão no seu controle. Vocês entendem isso? Espero que entendam o que eu quero dizer. Mas, basicamente, o autoconhecimento é uma jornada para você olhar para dentro de você mesmo e entender que você pode encontrar todas as respostas dentro de você. E eu tô encontrando cada dia mais. E eu me sinto muito abençoada por isso. Eu agradeço muito a Deus, agradeço até as coisas que deram errado na minha vida. Porque se não fossem as coisas que deram errado, eu não estaria onde eu estou hoje. Que eu estou em uma construção diária, mas que eu jamais pensei que eu ia estar neste lugar. Vocês entendem? Isso me deixa muito feliz. Apesar do sofrimento que eu tive no passado, né? Dos meses passados, vocês estão vendo que aqui, que hoje em dia eu tô bem melhor, né? Mas enfim, essa é uma experiência pessoal que aconteceu comigo. Mas, vamos falar assim, pessoas passam por esse tipo de coisa, não exatamente igual eu passei, mas passam por fins de relacionamento, elas saem de um trabalho, perdem o emprego, alguma coisa que a pessoa achava que era muito estável. Mas eu vou falar pra vocês uma coisa que vai doer. Eu não gostei de ouvir isso da minha terapeuta quando ela falou, quando ela tocou nesse assunto, é que nada é eterno, absolutamente nada. Mesmo que a gente queira que seja, a gente tem que se acostumar com as coisas indo embora da nossa vida.
Isso não quer dizer você não ter amor, você não ter apego por ninguém. Isso quer dizer você entender que você, por mais que você dê o melhor de você, tanto no seu trabalho, ou no seu relacionamento, ou com algum amigo seu, algo que você dê o seu melhor, não é porque você dá o seu melhor que aquilo vai permanecer sempre com você. Por quê? Vamos falar de pessoas. Você pode dar o seu melhor para alguém, mas se alguém não sabe como receber aquilo, ou não tem aquilo de volta para te voltar, se a pessoa não tem aquilo dentro dela, ela não consegue devolver. E o que eu quero dizer com devolver? Devolver é a tal da reciprocidade, que é o que eu toco muito na tecla. Muitas vezes as relações acabam porque as pessoas elas saem da mesma frequência. Todo mundo que a gente conhece tem algum objetivo para ensinar pra gente alguma coisa. Até as pessoas ruins. Sim, até as pessoas ruins que fazem mal para você. Mas enfim, ó. O que acontece? Exemplo que a minha terapeuta falou comigo algumas vezes. Que não é porque você dá flores para todo mundo que as pessoas vão te dar flores de volta, porque as pessoas elas só são capazes de dar as coisas que tem dentro delas. Se ela não tem flores para te dar, ou ela vai desistir, ou ela vai te dar alguma coisa que não seja o suficiente para você, sabe? E tudo bem, tem pessoas que elas não. Eu acho que o interessante é você saber entender a perspectiva da pessoa também, mas não anular a sua perspectiva de vida. Tem pessoas que elas vão sim gostar de você, só que elas não vão estar preparadas para receber o amor que você vai entregar para elas, porque elas não têm aquilo dentro delas, ou elas nunca passaram por aquilo e elas não sabem como lidar com isso. Então, algumas pessoas preferem desistir do que enfrentar alguma coisa que ela tá desconhecendo, sabe? Que ela sente que ela não consegue dar de volta, que é o que eu tava explicando pra vocês, né? Eu consigo falar melhor numa expressão assim com outra pessoa, porque eu acho que faz mais sentido pra mim, mas olha, você continua fazendo o seu melhor pelas pessoas. Seja verdadeiro, sabe? Por mais que as pessoas te machuquem, te magoem, não deixe de ser verdadeiro por causa das coisas que aconteceram com você. Porque assim, uma coisa é você ser uma pessoa mais esperta, é você conseguir ser alguém que um pouco mais racional e não tão emocional. Eu era uma pessoa extremamente emocional e devido a esses acontecimentos que aconteceram comigo, né, eu comecei a ser uma pessoa um pouco mais racional, porque é muito difícil você cortar alguma coisa que tá muito forte em você, né? E às vezes você nem deve. É isso que a minha terapeuta sempre fala pra mim, que você deu o que você tinha, entendeu? Não é errado você ser quem você é. Às vezes você só estava com a pessoa errada, né? Na maioria das vezes você está com a pessoa errada na hora errada. E isso acontece mesmo. O que a gente pode fazer? A gente volta para aquela tecla de entender que cada pessoa que passou pela nossa vida amorosa, elas nos ensinam algo. E hoje, é como eu tô dizendo para vocês, hoje eu me sinto muito grata por essa pessoa que esteve na minha vida, mesmo que as coisas não tenham dado certo, eu tento por tudo que aconteceu, eu lembro das coisas boas, eu lembro das coisas ruins também, mas eu sou grata porque ele me ensinou que a vida não é linear. A vida não é linear. Me ensinou a amadurecer também, porque eu consigo me lembrar no começo desse ano, a gente tinha tocado numa tecla assim sobre amadurecimento, né? Mas acabou que a pessoa tão madura assim, na verdade, não era tão madura. E aí, hoje, eu me sinto uma pessoa que eu não sou a pessoa que sabe tudo. Eu não sou a pessoa que sabe tudo e nunca me colocaria nesse papel. Mas eu sou uma pessoa que tá sempre buscando aprender para conseguir encontrar mais respostas de uma forma clara, uma forma que eu consigo olhar para dentro do meu coração, dentro de mim, sem ficar culpando as outras pessoas das coisas que acontecem. Então, sim, Deus vai colocar pessoas na sua vida para te ensinar. E se você ficar repetindo algum padrão que você sabe no fundo que não está funcionando, ele vai colocar na sua vida de novo. Então, lição não aprendida é lição repetida. Então, se tem algo que você sabe que não tá dando mais, não fica segurando, porque, ó, se tem uma coisa que eu aprendi no estoicismo é que nada do que você fica segurando é seu realmente. Vocês entendem? Eu sei que é uma frase um pouco dolorida de ouvir, mas nada que você precise ficar segurando alguém, uma pessoa, um emprego que você tem que ficar mantendo tanto, sabe? Mais do que você deveria. Não é para ser seu, só aceita isso e vai ser feliz em outro lugar, recomeça. Eu sei que é muito difícil você recomeçar, mas você pode, você sempre pode recomeçar.
Não tenha medo. Deus sabe o que está fazendo com você. Você não está no escuro. Lição não aprendida é lição repetida. Então, se tem algo que você sabe que não tá dando mais, não fica segurando, porque, ó, se tem uma coisa que eu aprendi no estoicismo é que nada do que você fica segurando é seu realmente. Vocês entendem? Eu sei que é uma frase um pouco dolorida de ouvir, mas nada que você precise ficar segurando alguém, uma pessoa, um emprego que você tem que ficar mantendo tanto, sabe? Mais do que você deveria. Não é para ser seu, só aceita isso e vai ser feliz em outro lugar, recomeça. Eu sei que é muito difícil você recomeçar, mas você sempre pode recomeçar. Não tenha medo. Deus sabe o que está fazendo com você. Você não está no escuro. Se você tem uma crença diferente, acredite em alguma coisa. Eu sou a pessoa assim, acredite em algo. Eu acredito em Deus, mas eu não desacredito das outras coisas também. Acredite que você sempre pode conseguir alguma coisa melhor depois de um fim, porque o fim é, na verdade, o início de um novo ciclo. Vocês entendem? Isso é uma coisa que, quando você para pra pensar assim, se torna menos doloroso as coisas que acontecem com você. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco sobre como parar de ficar culpando as outras pessoas e entender que as coisas acontecem porque tem que acontecer, por mais que você não queira. Por mais que você sofra, vai chegar uma hora que você vai entender que tudo vai fazer sentido. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Me segue nas minhas redes sociais. Eu vou deixar o link aqui embaixo também. Se inscreve no canal para poder acompanhar mais conteúdos como esse e comenta aqui embaixo. Eu despertei.